O vídeo de hoje é sobre organização para crianças e uma atividade super bacana chamada Caixa da Natureza, que eu vou contar para vocês e mostrar como foi a experiência aqui em casa. Bora conferir? Oi, eu sou a Thalita e aqui nesse canal a gente fala muito sobre organização para qualquer idade, incluindo organização para crianças. Então, se vocês gostam desse conteúdo, já deixa um like, me cumprimenta aqui embaixo para eu saber que eu não tô falando sozinha. E para continuar, então, vendo conteúdos como esse aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tá bom? Muitas pessoas me pedem ideias, exemplos, enfim, ajuda para como ensinar a organização para crianças de alguma forma. Já tem alguns vídeos aqui no canal, vou deixar para vocês então alguns cards e algumas sugestões de vídeos aqui no comentário. Mas o vídeo de hoje é sobre uma atividade que a gente fez já faz algum tempo. A gente fez em 2018. Então, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos que a gente já fez. Mas ela é nesse clima de natureza. E aí eu fiquei pensando que estamos aí na primavera, não é mesmo? É a minha estação preferida do ano. E resolvi compartilhar por aqui, então, essa atividade, que é a da Caixa da Natureza. Por que eu acho que ela super vale para ensinar organização para as crianças? Porque ela é uma atividade em que a gente faz uma organização de fato, a gente coleta elementos da natureza, categoriza eles, coloca literalmente dentro de uma caixa e encaminha para alguém. Então todo esse processo e a criança participando de todo esse processo, eu acho que é muito válido e ensina muito sobre organização para os pequenos. Quando a gente fez essa atividade aqui em casa, o filhote tinha 5 anos. Ele estava em plena fase de alfabetização e foi muito especial também por isso. Mas eu acredito que é uma atividade que dá super para adaptar para qualquer idade, menores ainda e maiores, inclusive adolescentes. Vamos começar do começo? O que é então a atividade Caixa da Natureza? Quem criou essa atividade, de onde veio essa ideia, foi o chamado Instituto Roman. Esse instituto tem um projeto que chama Projeto Ser Criança é Natural. E dentro desse projeto eles têm essa atividade, essa brincadeira que se chama Caixas da Natureza. Eu vou deixar para vocês o link do Instituto Roman aqui embaixo, porque sim, isso ainda funciona. E como é? Esse instituto ele organiza meio que um amigo secreto entre famílias com esse tema da natureza. Então eles têm um calendário em que tem uma data para as famílias prepararem as suas caixas, uma data para enviarem as caixas pelo correio e uma data para receber, então, de volta uma caixa de uma outra família com esses elementos da natureza. Mas não foi assim que a gente fez. A gente pegou essa ideia e fez essa troca com uma amiga. Aliás, a ideia dessa troca foi dessa grande amiga que se chama Elaine Alberico, que é uma arquiteta muito amor, muito especial, uma profissional incrível. Tem vídeo aqui no canal, inclusive com a Elaine, vou deixar o card pra vocês. A gente falando de memórias afetivas da casa, organização da casa, um vídeo muito legal. Mas não tem a ver com o tema de hoje, eu tô só trazendo a Elaine porque a Elaine faz parte da minha vida, dessa história com a organização. E essa ideia da brincadeira da Caixa da Natureza veio dela. A Elaine tem um filho, Daniel, e na época o Dani tava acho que com 3 ou 4 anos, ele é mais moço que o Vinícius. E aí lá fomos nós, então, aplicar essa brincadeira com as crianças na época, nem pensando na organização. Mas hoje eu acho que sim, faz muito sentido. Como é então isso? A Elaine mora no Sudeste, em São Paulo. Eu moro em Santa Catarina, no sul do Brasil. Na época que a gente fez essa brincadeira, a gente estava morando em Lages, que é uma cidade bem fria e bem serrana. E a ideia era então que os meninos coletassem elementos da natureza. O que a gente fez? A gente saiu na rua. Eu e o Vinícius a gente saía na rua do bairro, a gente ia catando coisinhas. Ele foi escolhendo o que ele queria colocar na caixa, pegou folha, pegou grama, pegou bichinhos. A gente foi num sítio de um amigo lá em Lages e ele colheu pinhão para encaminhar pro Daniel. Enfim, toda essa parte da coleta é muito legal, muito bacana de ver as crianças interagindo. Eles não se conheciam, o Vinícius e o Daniel, o filho da Elaine, não se conheciam. Eles ficaram se conhecendo por mensagens, vídeos pelo WhatsApp mesmo. E aí a gente foi
ajudando, auxiliando eles nesse processo de organização dos elementos. Coletaram os elementos, a gente colocou um saquinho para cada um dos elementos, então categorizamos os elementos. Como o Vinícius estava em fase de alfabetização, eu aproveitei para colocar cartões com o nome de cada coisinha, tipo flor, folha, grama, e ele foi escrevendo com a própria letra dele. Ele escolheu a cor do cartão, que no caso era verde, que era a cor preferida dele na época. Atrás então na frente ele escreveu com a letrinha dele, atrás eu escrevi em letra de forma para facilitar a identificação do Daniel. Pegamos uma caixa, pintamos de verde, porque assim ele queria, colocamos tudo ali dentro. Então, selecionamos, coletamos, categorizamos, incluímos tudo dentro dessa caixa de natureza e mandamos para São Paulo, lá para Elaine e para o Daniel. E foi muito bacana de ver todo o comprometimento dele, tudo que ele separou, sabe? Por isso que eu digo que é uma super atividade para ensinar a organização para as crianças, que vale muito a pena. Dá para fazer, claro, com outros elementos, dá para fazer com material escolar, dá para fazer com utilidade do dia a dia, coisas de cozinha, comidas, enfim. Os temas a gente pode ir variando, a gente pode ir mudando, mas esse processo do selecionar o que vai ser coletado, a criança buscar coletar os elementos, depois categorizar, etiquetar, reunir tudo numa caixa, fazer uma composição que faça sentido, encaminhar para uma outra pessoa, isso é muito bacana. Isso é uma atividade super legal de fazer com eles. Por isso só já valeu. Mas não foi só, porque daí tem o retorno. Aí tem quando a gente recebe a caixa da outra pessoa, da outra criança, no caso do Daniel e da Elaine. Gente, assim, ó, eu já esperava que o Vinícius ia gostar da atividade de verdade, porque ele, na época ele brincava de explorador, sabe? Ele, vou explorar. Ele ficava catando bichinhos, insetinhos, enfim, coisinhas. Né? Crianças gostam disso, né? Mas nessa fase da idade. Mas eu não achei que fosse tão especial pra ele. A hora que a caixa chegou, primeiro que ele recebeu alguma coisa do correio, né? Hoje em dia foi uma experiência pra ele, assim. O olhinho dele brilhava. Depois eu vou colocar imagens aqui, vocês vão ver. A gente receber a organização do outro. Como a Elaine e o Daniel pensaram na caixa, cada elemento que eles colocaram ali dentro, a cada saquinho que ele abria era uma descoberta, sabe? Era um suspiro, era uma alegria, assim, um entusiasmo tão legal, que eu achei que valia a pena deixar aqui para vocês também testarem e experimentarem essa atividade aí com os pequenos de vocês, porque é muito bacana. Como eu falei, dá para variar o tema, né? Dá para usar vários temas, mas a ideia é isso: selecionar, coletar elementos, categorizar, etiquetar, reunir numa caixa, encaminhar então toda essa organização para um amigo, para uma outra criança, conhecida ou não, enfim, e receber isso de troca, né? E receber como o outro pensou, como o outro se organizou. É muito legal, gente, é uma troca incrível que eu deixo aqui então como sugestão de atividade e de exercício de organização para os pequenos. Vou deixar para vocês um vídeo que a gente fez na época, reunindo várias dessas imagens, desses videozinhos que o Daniel e o Vinícius trocaram nesse processo, porque, enfim, eles falam por si só e vocês vão ver nas palavrinhas deles, nos rostinhos deles, como essa experiência foi bacana. Depois eu vou terminar. O que você já fez pra ele? Eu já fiz as coisas um pra você e outro pra natureza. Tchau, beijo. Fala pra ele que a gente já pegou várias coisas, né? A gente já pegou um montão de coisas, né? A gente já pegou um montão de coisas. A gente já pegou um deitado. E agora a gente vai fazer o quê? Pintar. E Espero que você goste. Beijo. manda um beijo então e tchau. Tchau, beijo. Ô Daniel, a gente tá coletando a caixa da natureza, entendeu? Elementos. O que a gente já pegou? Ai, uma pedra,
Folhas. Folhas. Galhos. Aqui, o que tu acabaste de pegar aqui? Grama seca. Você acha que é igual a grama verde? Mas não é. É uma grama tipo marronzinha. Diferente, né? É. Pede pra sua mãe cozinhar uma coisa que a gente vai fazer. Um pinhão. Hoje tá laranjinha um pouquinho e marrom. Fala pra gente depois se você gostou. Tá, Daniel? Você gostou? Sim. O que você gostou mais? Do pinhão. É, que a gente vai fazer o pinhão? Ah, então tá bom. Você gostou da caixa da natureza? Sim? Sim. E das florzinhas? Sim. E o desenho que ele fez pra você? É lindo? Hã? Sim. Então fala, obrigado, Vinícius. Quero, Vinícius. Manda um beijo pra ele. Muito obrigada, Daniel. Pelo quê? Pelo todas as coisas que você me Mandou. mandou na caixa. A gente adorou, né? Já Aham. até jogamos. E depois a gente... Ah, depois vamos plantar a sementinha da florzinha, né, filho? Hã? Vamos plantar a florzinha. Então tá, beijo. Beijo, tchau. Ai, gente, sério, uma experiência que, olha, vale super a pena. Por isso eu tô deixando aqui pra vocês, compartilhando. Espero que seja útil, espero que vocês reproduzam, porque é muito bacana mesmo. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, o vídeo tá acabando, mas a gente pode continuar conversando nos comentários. O que vocês acharam disso? Se vocês já testaram fora isso, ficaram com vontade, enfim, de testar. Fica uma mensagem, né? A gente pode ensinar a organização para as crianças, desde pequeno. Isso vai facilitar a vida deles no futuro, com certeza. Por hoje é isso. Tchau!